Muita gente me pergunta o que que é a libido. E a libido ela pode ser traduzida como desejo sexual, mas além disso, a libido também é desejo de conexão, é desejo de intimidade. Então não está relacionado só ao sexo, está relacionado a uma área maior da vida. Tá? Então a importância de se ter libido é de se querer a conexão, seja com o parceiro, seja com a vida mesmo. Sim. A libido, ela é muito importante, né, tanto para o homem quanto para a mulher, correto? Tem alguma idade específica que a mulher vai começando a perder a libido? Bom, não existe idade específica para perda da libido. Antigamente, né, era mais comum nas mulheres, a perda da libido, né? Era mais comum nas mulheres ali perto da menopausa, né? E depois da menopausa. Nos homens mais idosos Sim. e antes da adolescência, né? Porque não se Sim. espera a libido antes da Aham. adolescência. Sim. Mas hoje em dia, acredito que pelo estilo de vida, pela ansiedade, né, estresse e tal, a gente não tem mais isso. A gente vê homens e mulheres de várias idades com a mesma queixa. Também é esperado perda da libido nas mulheres, né? Especialmente no pós-parto, ali, gravidez e pós-parto. Lembrando que a gravidez é muito pessoal. Tem mulheres que aumentam a libido e tem mulheres que perdem. E também nas que estão amamentando, né? São períodos em que os hormônios eles ficam muito bagunçados e a mulher está mais preocupada com a criança do que com o parceiro, então a libido sexual ela diminui. Sim. E a partir desse momento da gravidez que a mulher está amamentando, que tratamento ela pode optar para recuperar a libido que não venha atrapalhar ali a amamentação e atrapalhar o bebê? Nessa fase, os tratamentos são neurocomportamentais. É ela pensar sobre sexo, é ela ver filmes, séries que a estimulem, né? E o parceiro a estimular ah, com gestos, porque a gente tem sempre que pensar que a mulher ela é muito romântica, é muito da fantasia. Então, para a mulher não adianta colocar um filme pornô, ela não se excita com isso, né? Então, o parceiro precisa estimular com elogios, com cuidado, com ajuda. E ela também se estimular assistindo, lendo, vendo, né, pensando sobre isso. Depois que ela parar de amamentar, aí sim a gente pode fazer algum tratamento medicamentoso se for necessário. Né? Se ela tiver ainda com os hormônios desregulados, a gente pode regular, mas durante a amamentação não. E no caso da mulher não estar amamentando, não ter passado por uma gravidez, quais os tratamentos que ela pode estar fazendo para estar melhorando isso? Os tratamentos para libido, o primeiro de todos é sempre neurocomportamental, porque a gente primeiro tem que saber como é que está aquele relacionamento, né? A gente sabe que sociologicamente a mulher ela precisa ter admiração pelo seu parceiro para que essa libido venha. Então, lembrando lá da época que a gente era das cavernas, a mulher precisava da proteção do homem, né? E a gente vem com isso no nosso DNA. Então, a mulher precisa sentir que aquele macho, aquele homem, é forte, é acolhedor. Então, que ele vai protegê-la e proteger a prole, né? Então, é a primeira coisa. Depois, a gente precisa pensar em sexo, porque o homem, ele pensa em sexo o tempo todo, né? E até nas brincadeiras entre os homens, nos grupos de WhatsApp, é praticamente sobre isso. A mulher já não, a mulher não pensa sobre isso, a mulher pensa sobre os filhos, sobre o supermercado, sobre a casa, sobre o trabalho, sobre tudo, menos sobre sexo. E a gente tem que aprender que tem que pensar sobre isso, porque tudo que a gente pensa, né, que a gente foca, vai crescer na nossa vida. Então, precisa tirar um tempo e pensar sobre isso. E eu oriento as minhas pacientes a colocar um alarme no celular mesmo, pelo menos uma vez por dia, para pensar sobre isso. Ler alguns livros estimulantes. Tem um autor muito bom, que é o autor que fez aquele filme, que na verdade é um livro e virou filme, O Diário de uma Paixão. Ele tem vários títulos e esses títulos são muito bons para estimular a imaginação feminina.
Então, ajudam bastante. Mas é claro que a gente tem que ver como é que estão esses hormônios, né? Então, hoje em dia, com o estresse, a gente acaba esgotando os nossos estoques de progesterona, que é um hormônio muito necessário no organismo, tanto feminino como masculino, mas principalmente no feminino. E aí a gente fica com muito estrogênio, a gente fica com o que a gente chama de predominância estrogênica, que deixa a mulher como se ela tivesse de TPM, muito irritada, muito cansada, inchada. E o que ela menos quer é manter relação com o marido. Ela quer, na verdade, matar um, né? É muito mais fácil. Sim. Então, a gente precisa ver como é que está isso e regular isso para que ela consiga, né, sentir desejo. Sim. Você acha que a questão da autoestima interfere? A autoestima interfere muito na libido. A gente vê que as pessoas que estão acima do peso, especialmente, né? Mas também as muito magras, né? As que se olham no espelho e não gostam do que vem, geralmente elas têm dificuldade para se despir na frente de alguém. Seja para ir a um clube, a piscina, a praia, seja para manter uma relação sexual, né? Então, a pessoa cuidar do próprio corpo vai ajudá-la, inclusive, a se sentir melhor. E não só isso, a gente sabe que para melhorar a libido, um dos tratamentos é exercício físico, tá? Sim. Porque o exercício físico, além de, né, melhorar a pessoa se sentir mais bonita, também melhora a circulação do sangue, inclusive a circulação nos órgãos genitais, que vai ajudar na hora da relação. Em questão aos implantes hormonais, né? Porque tem alguns nutrólogos que trabalham com implantes e, inclusive, eu já vi mulheres que fazem implante até de uma quantidade de testosterona. Isso é recomendado? Os implantes, eles são uma via de administração de uma medicação, tá? Então, a gente pode usar por implante, pode usar por gel, pode usar intravaginal, tá? O implante é só uma via de administração. E aí a gente tem que ver qual é a necessidade daquela pessoa e oferecer o tratamento que vai ser mais adequado. Pode ser implante? Pode. Mas pode ser por outra via também. Tá? O implante é o último caso, digamos assim, ou Na não? verdade, não. Na verdade, assim, é a escolha do médico junto com o paciente. Qual é a vantagem do implante? Vai colocar uma vez e ele dura 6, 8 meses. Enquanto que o gel tem que passar todos os dias, tá? Ou o intravaginal, às vezes é todo dia, às vezes é dia sim, dia não. O comprimido é todo dia, entendeu? Então, depende muito do desejo de cada paciente, tá? Sim. Não é obrigatório que seja implante, mas muitas vezes o paciente prefere porque é mais cômodo. A libido, ela aumenta próximo à menstruação ou isso é um mito? Ela pode aumentar tanto no meio do ciclo que a gente fala, que é ali quando a gente está próximo de ovular, porque a natureza é muito sábia, né? Então, perto da ovulação, a gente tem um pico de testosterona e isso dá uma despertada no desejo para que haja relação e haja fecundação. E um outro período é no final da menstruação. Também tem uma liberação maior de estrogênio e testosterona, e aí isso faz com que a mulher fique com mais vontade, né? Durante a menstruação, não tem nenhum problema. Se a mulher e o parceiro não tiverem problema com relação a isso, não há problema em manter a relação. Existem alguns medicamentos que diminuem a libido, como o anticoncepcional? Sim, muitos medicamentos podem diminuir a libido. Entre eles, o anticoncepcional é um dos que mais diminui. Os ansiolíticos, né, os inibidores da recaptação de serotonina, todos eles diminuem a libido. Esses são os principais e os mais usados pela população, né? São medicamentos que realmente afetam muito a libido. Certo. E aí entra nessa questão a ansiedade também, né? Existem alguns estudos que falam que a ansiedade, a depressão diminuem também bastante a libido, correto?
Sim, quando a gente pensa, né, ansiedade, depressão, o que acontece? Na ansiedade, a pessoa está pensando em outras coisas, né? Ela não consegue tirar o foco daquele pensamento. Então, se tem um pensamento ali, vamos colocar, incomodando a cabeça dela, ela não consegue pensar sobre o ato sexual e ela não consegue sentir aquilo, né? Porque a relação sexual ela tem muito a ver com toque, e você tem que prestar atenção nos seus sentidos para que você consiga atingir o orgasmo, inclusive, né? Se tem alguma coisa te atrapalhando, se ali no meio da relação, ao invés de você estar prestando atenção no seu corpo, nas reações do seu corpo, você começa a pensar na conta que você tem que pagar, ou no supermercado, ou enfim, qualquer coisa que seja, vai te atrapalhar, né? Então, isso realmente atrapalha a libido. E a depressão, por sua vez, a pessoa não tem ânimo para nada, né? Então, ela não tem vontade. E isso, com certeza, atrapalha também. A gente vê atualmente muita gente reclamando, né, de libido e é bastante importante que as pessoas busquem solução para isso. Por quê? O sexo faz parte da nossa vida, né? Foi criado por Deus, então a gente não tem que ter esses pudores, especialmente tabus, né? Porque é fisiológico. E é tão fisiológico que o nosso organismo entende que está na hora da gente morrer quando os nossos hormônios sexuais começam a cair. E aí sim seria o momento que a gente passa a ter menos libido fisiologicamente, tá? Então, sexo é necessário para que a gente continue vivendo, tá? Então, procure, se você está com problema de libido, procure um atendimento para resolver esse problema. Quando a gente fala de produtos de sex shopping, eles são ótimos ali para apimentar a relação, né? Para uma brincadeira e tal. Mas muitas vezes a pessoa está com problemas mais da fisiologia mesmo. Ela está com algum problema hormonal, que não necessariamente é do hormônio sexual. Às vezes é tireoide, às vezes é prolactina. A prolactina é o hormônio que a gestante produz para produzir o leite. Se esse hormônio está alto e essa mulher não está nesse período de, né, tanto mulher quanto homem, não está no período de amamentação, esse hormônio ele inibe os hormônios sexuais. Então, também pode ser um fator. O estresse, porque aumenta cortisol, né? E também inibe os hormônios sexuais. A falta de dormir, né, de dormir bem. Então, é toda uma regulação que às vezes é necessária, né? E a gente não consegue resolver isso simplesmente indo no sex shopping e buscando, né, algum brinquedo. O brinquedo vai te satisfazer ali algumas vezes? Sim, porque é novidade. Tudo que é novidade a gente gosta, né? Mas para resolver o problema, muitas vezes é necessário a gente fazer uma investigação, mas o que está acontecendo realmente, buscar a causa para poder fazer um tratamento mais assertivo. Bom, no meu consultório eu atendo tanto homens quanto mulheres que buscam por emagrecimento, que buscam por uma melhor vida física, por uma melhora na qualidade de vida para chegar a uma velhice com mais qualidade. Então, lá a gente vê o histórico, né, de saúde, os exames, como é que estão, e organiza os hormônios para que essa pessoa consiga ter uma vida longa e uma vida com atividade normal por toda a vida. Ela pode chegar aos 80, 90 anos ainda com saúde, com musculatura firme e praticando sexo durante toda a vida dela.